Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E o tema do vídeo de hoje vai ser escala 6x1, então vem comigo. Então pessoal, hoje eu vim gravar esse vídeo porque eu ouvi essa notícia sobre o fim da escala 6x1 e como ela vai entrar em votação, né? E eu vi vários youtubers falando assim que só quem tá dando opinião sobre a escala 6x1 não acabar é quem nunca trabalhou na escala 6x1. Vi deputados de direita contra o fim da escala 6x1. Então eu vim contar a minha experiência trabalhando nessa escala, como foi e o que eu acho sobre isso. Então, eu trabalhei na escala 6x1 em um mercado durante 8 meses, ainda na época da pandemia, e eu folgava uma vez na semana só, e sempre caía num dia de semana, exceto uma vez no mês que caía em um domingo, né? Porque a lei é essa. De acordo com a lei, você não pode ter folgas caindo só durante a semana. Todo trabalhador que trabalha na escala 6x1 precisa ter pelo menos folga um domingo no mês. Então acontecia isso e eu folgava sempre, preferia folgar sempre às terças-feiras. Foi a folga que eu escolhi, algumas vezes mudou, principalmente vezes que mudaram meus turnos de trabalho. Eu mudei alguns dias a minha folga, mas era sempre assim, uma vez na semana, trabalhando no sábado e também no domingo. Então eu queria contar a minha experiência, como foi, e eu acredito assim que para muitas pessoas que estão dando opinião a favor da escala 6x1 continuar, é porque não vivenciaram essa experiência. Porque, na minha opinião, não foi a melhor experiência de todas que eu tive trabalhando. Inclusive, na escala 6x1 foi o meu primeiro emprego de todos, quando eu tinha 18 anos. E depois de um tempinho, eu passei a trabalhar em outro local, e aí a escala era 5x2. E eu senti uma diferença enorme nessa experiência de trabalhar. Então, voltando ao trabalho que eu tinha anteriormente no mercado, era um trabalho que eu já tive 2 turnos nesse mercado. Era um mercado muito legal, assim, de esquina, os patrões eram bons também. Mas eu acredito que o que mais deixa a gente cansado nessa escala de trabalho é você ver seu dia de folga passar muito rápido e você não tem tempo para passar ele com a sua família. Nessa época estávamos em pandemia e a minha família toda ela ficava em casa e eu era a única a sair para trabalhar. Nessa época eu estava morando na casa da minha sogra e meus sogros são aposentados e as demais pessoas da casa tinham trabalhos virtuais e eu era a única que saía para trabalhar fora. Principalmente nessa época de pandemia, onde não tinha vida social, isso não me atrapalhava tanto, porque não tinha reunião de família, não saíam para lugar nenhum, então era só de casa para o trabalho e do trabalho para casa. Então eu não via muita... Eu sempre fui uma pessoa muito... assim, eu não tinha vida social antes disso mesmo. Então eu penso que para quem tem uma família maior, com esposa e vários filhos, essa escala impede muito dela ficar perto dessas pessoas, principalmente quem tem um cônjuge que trabalha em outro local também, e principalmente se for nessa escala, então é pior ainda. Então eu acredito assim que para pessoas que estão vivendo uma vida normal, né, sem a pandemia, de sair para curtir com os filhos,
de, sei lá, fazer qualquer coisa no final de semana, uma reunião de família, só estar em casa no final de semana, quando os filhos não estão na escola, já é uma coisa difícil que, se dentro da lei, acontece uma vez só no mês, né? Então, nessa escala de trabalho, que eu trabalhei durante 8 meses, foi um tempo onde eu chegava em casa morta de cansada e não tinha, assim, quase não via as pessoas que moravam comigo, quase não conversava com ninguém. Eu chegava, já me arrumava e deitava para dormir, sabe, muito cansativo. E eu não via os dias passarem, porque eu tava muito cansada. Então tudo passa muito rápido, acaba muito rápido e logo você tem que ir trabalhar de novo. Então, a minha experiência nessa escala, eu diria assim que tem como ser melhor, sim, a experiência de trabalhar. Eu trabalhei na escala 5x2, um ano e meio, por aí. E eu digo por experiência própria, é muito melhor. E, tipo, eu não entendo como seria isso para os empresários, né? Mas eu acredito que não faz tanta diferença se você tem uma gama de funcionários que consegue suprir a falta desse funcionário um dia a mais. Então, se tem um tanto considerável de funcionários, acho que não prejudica a empresa. Tem como encaixar ali e fazer ser 5x2, né? Então, sobre pessoas dizendo que são contra a escala, o que eu diria é o seguinte: se você é pobre, principalmente, e está no mercado de trabalho, e você sonha em aposentar algum dia com o seu emprego, eu digo para você que você precisa apoiar o fim dessa escala. Porque por mais que você não vivencie ela agora, pode acontecer alguma coisa na sua vida que faça você precisar trabalhar nessa escala. Por exemplo, ser demitido, seja por justa causa ou não, precisar mudar de cidade, trocar de trabalho, N motivos. Então, isso faz bem, principalmente para os trabalhadores que são pobres. E eu ouvi uma notícia, eu não sei quem que deputado que foi que falou, mas falando assim: se você não quer trabalhar, então fique em casa e se cadastra no Bolsa Família. Na verdade, a escala 5x2, ou seja, qualquer outra escala que não sobrecarregue tanto o trabalhador assim, é melhor na vida pessoal do trabalhador e ajuda até no desempenho dele no trabalho, porque ele vai ter mais ânimo, vai recarregar as baterias dele, seja no final de semana ou em qualquer outro dia da semana que ele folgue 2 vezes seguidas. Ele vai voltar mais animado para o trabalho, vai ser mais produtivo. A gente sabe que se você tem uma rotina de sono muito pequena, se você não tem qualidade de vida, isso afeta o seu emocional. Se você não convive com as pessoas que você ama, você não tem essa oportunidade de passar tanto de tempo que você gostaria com elas, você fica triste, você fica desmotivado, e isso vai fazer o seu trabalho render menos. Então, e mais ainda, o Bolsa Família não é tão fácil de conseguir assim. Ele não vai sustentar um Brasil inteiro. Grande parte dos trabalhadores que trabalham no comércio, principalmente lojista, em mercado, que estão lá todos os dias, inclusive às vezes folgando num dia de semana e deixando as pessoas que gostam em casa, né? E ele não tem essa oportunidade de passar tempo com a família dele durante os finais de semana. Eles estão, sei lá, deixando de viver momentos da vida dele que vão desmotivar. Ele não vai conseguir ter aquele ânimo para trabalhar. Às vezes ele vai ficar pensando assim: eu vou sair desse emprego e arrumar um outro que a escala seja melhor, né? Que, sei lá, uma 5x1 que seja. Então, tipo assim, até desmotiva pessoas de quererem trabalhar no comércio por conta dessa dificuldade no horário, na escala. Então, eu entendo
que tem pessoas que nunca passaram por essa experiência, talvez tenham um ponto de vista diferente do meu, mas, na minha opinião, tudo que vem decisão política, assim, de candidatos, deputados já eleitos, que seja para o bem do povo em geral, principalmente uma maioria que sustenta o trabalho, assim, nas costas, tem família e precisa criar filhos. É claro que para um pai de família, se ele tivesse que trabalhar todos os dias, 7x0, ele faria isso para ver os filhos bem. Então, o que eu penso não é se dá, nossa, dá para trabalhar assim, não ver como um objeto essas pessoas que trabalham no comércio, seja onde for com essa escala 6x1. Eu acho que você precisa humanizar as pessoas, porque é isso que elas são humanas, elas precisam de qualidade de vida, você precisa viver. Se você sonha em aposentar, você é pobre e você tem idade para trabalhar, você precisa apoiar o fim dessa escala. Agora, se você tem uma opinião diferente, principalmente política, eu acredito que, sei lá, cada um apoia o que quiser. Mas na minha visão sobre isso, e acredito eu que isso vai fazer mais bem, principalmente na economia. Muitas pessoas já deram opinião assim, mas vai estragar a economia, mas a economia do Brasil já está estragada. Muita gente tem sonho de aposentar, talvez na idade que seria para mim aposentar daqui a uns anos, eu não vou conseguir, mesmo se eu trabalhar e cumprir todos os anos, porque o trabalho dessas gerações mais novas, ele não está conseguindo sustentar a aposentadoria dos mais velhos, porque já é uma geração que tem menos pessoas. Então a gente precisa fazer alguma coisa para humanizar as pessoas, é claro que para beneficiar a economia também, mas para tornar a vida dessas pessoas menos desgastante, menos desmotivante. Muitas pessoas têm depressão, principalmente porque não estão satisfeitas com a forma que a sua vida está, com o seu trabalho, como ela não tem tempo para nada. Isso desmotiva a pessoa a continuar a trabalhar, a viver. Isso adoece as pessoas, trabalhar em excesso. É por isso que em alguns países eles colocam até áreas recreativas dentro das empresas para fazer as pessoas tirar um pouco a cabeça do trabalho e relaxar um pouco e depois voltar renovado para continuar a trabalhar. Então, essa é a minha opinião e essa é a minha experiência, meu ponto de vista. E eu queria saber o que você acha sobre isso e se você concorda, se você não concorda, mas eu penso que seria para benefício geral da população. E se eu tô errada, então, por favor, deixa nos comentários, tenta me convencer do contrário. Por enquanto é assim que eu penso, e nós somos humanos, nós podemos mudar de opinião o tempo todo e podemos aprender uns com os outros. A gente precisa ter pensamento crítico e avaliar as decisões que são principalmente em grupo, porque todos unidos a gente tem uma força muito maior. Então, enquanto população, a gente participar dessas decisões e ouvir opiniões vai ajudar a gente a tomar melhores decisões. Então é isso. Muito obrigada por assistir até aqui. Se inscrevam no meu canal, curtam esse vídeo. Muito obrigada.